Bom, já são 6 horas, né? A gente agradece primeiramente o Arthur. É uma honra te receber aqui conosco, viu, Arthur? A S6 Investimentos, ela tem pouquinho de tempo aí, um aninho, né? Praticamente de XP. Os sócios fundadores atuaram no ramo de private por muitos anos, né? Em um grande banco, e a gente se decidiu aí levar a nossa experiência aí ajudar o brasileiro a investir melhor, né? A gente conta aí com a XP nessa nossa tarefa árdua e feliz, né? Na nossa decisão correta. E a gente tem aqui a honra de receber um dos maiores nomes aqui de gestão. É um prazer enorme para a gente te receber, já te disse isso no comecinho. E geralmente a gente acaba fazendo um disclaimer, né? O Everson gosta muito de falar um pouquinho das nossas visitas, do seu currículo, que é uma honra para nós, viu? Bem-vindo. Arthur, reforçar aqui, né? Bem-vindo de todos os sócios, né? Nós somos em 6 sócios fundadores da S6, né? Esse é o carro-chefe, realmente persiste ainda como a S6 somos nós por enquanto, né? Mas temos breves visitas aí, teremos novos sócios. Mas queria falar um pouquinho do seu currículo, é uma honra recebê-lo, né? E falar para o nosso público, né? Agradecer a presença de todos, né? E contar um pouquinho aqui, bem breve, mas eu vou pedir para o Arthur depois expressar um pouquinho mais, mas ele, por si só, tem algumas coisas aqui que eu vou falar que já falam por si só, né? Elas realmente são uma história muito, muito, muito boa, né? Teve em casas muito boas. O Arthur tem 25 anos de carreira, né? Teve passagem, 10 desses anos foram fora do Brasil, né? Ele atuou como estratégia de ações globais da Verde, gestor de estratégias de ações globais da Verde Asset, até outubro passado, e recentemente está como CIO da Citrino Multifamily Office em São Paulo. Arthur, se você puder falar um pouquinho mais aí dessa história para a gente. Bom, poxa, eu não sei se eu sou digno de tantos elogios assim, não, mas elogio a gente sempre aceita, né? Então vamos lá. Com certeza. Eu comecei há 25 anos atrás num banco carioca, né? Chamava Icatu, da família Almeida Braga, né? De lá eu saí para o Pactual, né? Para o antigo Pactual, né? André Jacuzzi, Paulo Guedes, Luiz César Fernandes, essa turma bem das antigas mesmo, né? De lá eu fui, como você falou, fui morar na Suíça, fui tocar os fundos dos mercados emergentes do UBS. De lá eu fui para o Canadá, passei mais 5 anos, né? Passei 5 anos em Zurique, depois passei mais 5 anos no Canadá tocando os fundos dos Estados Unidos e Canadá. Daí voltei para o Brasil em 2008 para trabalhar com o Luiz lá na Verde, com o Luiz Stuberger na Verde, né? Para tocar a parte internacional. Ficamos de 2008 a 2015. Em 2015, nós recompramos o negócio do Credit Suisse, fui sócio fundador da Verde Asset. Fiquei lá até final, até outubro do ano passado, né? Daí saí, passei um tempo na Citrino como CIO e a XP apareceu na minha vida tem 40 dias, assim, foi amor à primeira vista, né? Então, estou aqui como CIO, o meu mandato é bem simples, gente. O meu mandato é integrar a visão de todos os times de investimento que tem dentro da XP, né, da XP Advisory. Então, você olha e fala, tem gente aqui em São Paulo, tem gente lá no Rio, tem gente em Miami, Nova York, Portugal, tem gente em Genebra. O meu mandato é super simples, é fazer com que o todo seja maior que a soma das partes. É botar esses cérebros todos para pensar, para criar portfólios para os nossos clientes, que têm que ser integrados na nossa visão de investimento. Hoje o mundo é um mundo integrado, então não adianta ter caixinhas de investimento, você tem que ter uma visão integrada do seu portfólio e fazer isso de forma global, pensando nos melhores portfólios que a gente pode oferecer para os nossos clientes. É tão simples quanto isso, tá? Não sei como é que vocês querem tocar. Eu gostaria de, se vocês me dessem 10 minutinhos, que não vão ser 10, vão ser um pouquinho mais, mas eu gostaria de discutir um pouquinho de cenário, porque eu acho que tem algumas coisas Perfeito. muito particulares que estão acontecendo, que eu acho que eu gostaria que todo mundo que estivesse aqui participando dessa live lembrasse, que vai ser muito importante para determinar, para vocês entenderem como a gente vai construir portfólio, e muito importante para entender
o que vai determinar a performance dos seus portfólios daqui para frente e, em grande medida, também dos seus negócios, né, particulares, etc., dos seus investimentos. Né? Perfeito, Arthur. Você Então, quer compartilhar alguma apresentação ou a gente vai tocando, batendo papo? O que você não, vamos prefere? batendo papo. Vamos batendo Perfeito, papo. perfeito, perfeito. Eu queria falar com vocês de 3 coisas a nível global e 4 coisas de Brasil. Acabou. E depois a gente abre para perguntas, deve ser um negócio super interativo. Né? Primeiro, a nível global. Quer dizer, vou chover no molhado aqui, ser apologista do óbvio, mas essa crise que a gente viveu em março, abril desse ano foi uma crise sem precedente. Né? Você fala assim, Arthur, mas poxa vida, como assim sem precedente? 1929 foi uma crise pior. 1929 foi uma crise pior, mas levou 4 anos, de 1929 até 1933, quando a economia chegou no fundo do poço. Né? 2008 foi um trem descarrilhando em velocidade em câmera lenta. Né? Então a gente começou a ver o preço das casas parar de subir em 2007, né? Aí os ativos alavancados pararam de performar, e aí começou a dar problema no sistema financeiro, e aí, assim, metade de 2008 em diante a crise foi deflagrada. Né? Dessa vez não, dessa vez a gente viveu uma parada cardíaca fulminante da economia global. Né? Para você ter uma ideia, a gente destruiu 40 milhões de postos de trabalho em menos de 10 dias, né? Que é uma coisa que nunca a economia global tinha feito nessa velocidade. Né? Então, assim, os governos, quando confrontados com essa crise meio sem precedentes, olharam e falaram assim, poxa, mas como é que eu respondo para isso? Né? Como é que eu respondo a isso? Né? Não dá para usar o playbook de 1929, não dá para usar o playbook de 2008, o que é o negócio mais parecido que eu tenho que eu posso usar? Faz o seguinte, cara, isso aí parece, de certa forma, com uma guerra. Então, vamos usar realmente o livro-texto de políticas econômicas de guerra. Então, você joga o juro instantaneamente a zero, você expande o balanço do Banco Central norte-americano em 3 trilhões de dólares. Jeta grana pra caramba. Pois é, exatamente. A gente está ficando mais sem unidade de conta, porque na próxima crise eu não sei o que vem depois de trilhão. Então, a gente tem um certo problema da próxima crise. Mas isso aí é para a próxima crise, né? Então, assim, e do lado fiscal, o governo norte-americano faz um esforço de em torno de 20% do PIB. Né? O déficit fiscal americano esse ano vai ser mais ou menos aí 20% do PIB, depois que você fizer essas rodadas de estímulo adicional que estão sendo discutidas. Né? Então, quando você olha, você fala assim, poxa, qual o único outro momento em que eu vejo o governo norte-americano gastando mais de 20 pontos do PIB, né? Em esforço fiscal adicional? Só a Segunda Guerra Mundial. Você pega 1944, 45, 46. Tá? Fora isso, não tem. Né? Então, a gente efetivamente está adotando um livro-texto de guerra, um livro-texto que implica numa expansão fiscal quase sem precedente, né? Só com precedentes em momentos de extrema crise. Né? E aí já vem a primeira grande consequência para o mundo. O mundo inteiro vai sair dessa crise muito mais endividado, e muito mais endividado por parte dos governos federais. Né? Em torno de 20 pontos do PIB na média. Né? Assim, então, quando você olha e fala o seguinte, bom, como é que a gente resolve um problema de excesso de endividamento de governos federais? E aí já vem a primeira grande conclusão de um investimento que eu queria que vocês lembrassem, que é a seguinte, a gente pratica o que a gente chama de repressão financeira. O que é repressão financeira? Repressão financeira é, em português claro, controlar as taxas de juros para que elas nunca cheguem no equilíbrio que elas atingiriam caso você não as estivesse controlando. Ou seja, o governo norte-americano tem que tomar emprestado mais ou menos 3 a 4 trilhões de dólares, mas ele fala assim, não vou pagar a taxa de juros do mercado, eu vou controlar a taxa de juros. Óbvio que isso é feito indiretamente através do Banco Central norte-americano, que é independente, mas que não tem capacidade de subir juros. Então, assim, a gente vai ter um mundo de repressão financeira durante quanto tempo? Olha, no período pós-guerra, quanto tempo durou a repressão financeira? 20 anos. A gente vai ter 20 anos de repressão financeira pela frente. Olha, eu não consigo fazer previsão para 20 anos, mas eu acho que certamente dentro do nosso horizonte de investimento, repressão financeira vai ser provavelmente um dos elementos mais permanentes dentro do nosso horizonte de investimento. Ou seja, vai durar um monte. Não sei se vão ser 20 anos, mas certamente é um tempão. Você precisa acreditar em mim. O Banco Central norte-americano já te disse com todas as letras que não vai subir os juros até 2023, porque tem lá as projeções dele, né? Quando você vê as projeções do FOMC, ele fala, olha, juros zero até 2023. Você fala assim, bom, Arthur, então em 2024 ele vai subir os juros. Não, aqui as projeções param em 2023. Se tivesse projeção para 2024 e 2025, muito provavelmente elas também seriam zero. Tá? Então, assim,
o que é o processo de repressão financeira e por que ele te ajuda se você é governo, né? Lembra o seguinte, você está com 120% de dívida PIB, né? Você tem que fazer isso cair ao longo do tempo, né? Tem dois jeitos de você fazer a dívida PIB cair ao longo do tempo, né? Ou você dá um calote, né? Se diz não pago, ou você reduz o valor real dessa dívida ao longo do tempo. Que é exatamente isso que é o processo de repressão financeira, como se o governo estivesse botando a mão na nossa carteira, mas aos poucos. Então, pensa nos Estados Unidos, o juros de 10 anos está 0,8%. Tá? A inflação norte-americana nos próximos 10 anos, 1,8%, 2%, alguma coisa nessa magnitude. Então, você está perdendo 1% ao ano, com certeza. Né? Então, o processo de repressão financeira, ele torna o ativo de renda, o ativo livre de risco, primeiro livre de retorno, e aí você vira, bom, ele deixa de ser renda fixa e passa a ser perda fixa, né? Porque de verdade, você vai lá no final de 10 anos, você não vai ter tido nenhuma perda gigante descontínua, mas você vai perder 1,2% ao ano, no final de 10 anos você vai ter perdido 15%, e o teu ativo é passivo do governo, né? A dívida do governo, então a dívida do governo vai estar sendo reduzida em termos reais aos poucos. Esse é o processo no qual nós vamos viver. Infelizmente, para nós investidores, essa é a realidade. Não adianta questionar, é isso que a gente vai viver. A gente vive num mundo tão maluco, mas tão maluco, que hoje em dia você paga para emprestar para o governo alemão. Se você chegar para mim e dizer assim, olha, Arthur, eu gostaria muito de emprestar dinheiro para o governo alemão, que ele é um governo que tem a dívida PIB baixa, etc., super sólido. Ok, você paga nominal, você paga 0,5% ao ano pelo privilégio de emprestar para o governo alemão. Que dias, hein? Pois é, aí o livro texto de finanças já vira de cabeça para baixo, né? Quer dizer, qual o valor presente de um fluxo descontado da taxa negativa? Você fala assim, pô, não sei nem calcular esse negócio direito, né? Então, assim, mas é esse mundo no qual a gente vai viver. Então, eu queria que vocês lembrassem isso. É um mundo no qual a gente não vai conseguir proteger o patrimônio dos nossos investidores se escondendo nos ativos de renda fixa. Isso impacta o Brasil? Isso impacta o Brasil também. Para quem acha que isso é uma abstração teórica só fora do Brasil, o CDI não estaria a 2 se o juro norte-americano tivesse a 4. Se eu pudesse emprestar para o governo norte-americano a 4, eu não emprestaria para o governo brasileiro a 2. Né? Então, assim, isso impacta também o CDI, isso impacta também ativos brasileiros. Esse processo de repressão financeira impacta ativos no mundo inteiro, em qualquer jurisdição, em qualquer classe de ativo. Tá? Em maior magnitude alguns do que outros, porque esses processos acontecem com os governos comprando direto títulos públicos federais, então assim, ele impacta mais a Treasury, o mercado de Treasury é o mercado mais errado, mas ele impacta o mercado de crédito, ele impacta o mercado de ações, ele impacta o mercado imobiliário, ele impacta o preço de tudo, né? Então assim, a gente vai ter uma escolha daqui para frente do ponto de vista de gestão de portfólios. Ou a gente escolhe minimizar risco, e aí minimizar risco vem necessariamente atrelado a uma perda de poder de compra real dos portfólios ao longo do tempo. Você pode dizer, não, cara, eu preciso buscar uma probabilidade de manter o poder de compra desses portfólios ao longo do tempo. Aí você vai ter que se arriscar ou abrindo mão de liquidez ou incorrendo no risco de volatilidade no mercado acionário, que em janelas de 10 anos, em 95% das janelas de 10 anos para o S&P, você tem um retorno real positivo acima da inflação. Aí você fala assim, pô, que maravilha, mas por outro lado você vai correr o risco de tomar um menos 20, menos 30 pela proa. A gente viveu março e abril desse ano. Então, assim, essa é a escolha do ponto de vista de gestão de portfólio. A segunda coisa que eu queria conversar com vocês é que eu acho que outra coisa que vai estar muito presente nos próximos anos é a rivalidade Estados Unidos e China e o que isso implica para a corrente de comércio global, que eu chamo de uma pequena reversão da globalização, né? Se você parar para pensar, a gente passou os últimos 50 anos integrando as cadeias de produção. O que isso quer dizer em português claro? Coloca a produção onde ela é mais barata. Então, fazer camiseta branca é mais barato em Bangladesh. Então, coloca as fábricas de camiseta branca em Bangladesh. Fazer semicondutor é mais barato em Taiwan, na Coreia e na China. Então, coloca as fábricas de semicondutor em Taiwan, na Coreia e na China. Fazer iPhone é mais barato ali na fábrica de Shenzhen, do lado de Shenzhen da Foxconn. Então, tá bom, coloca a produção dos iPhones lá. Já antes da pandemia, o mundo começou a dar alguns sinais de que ele não estava super satisfeito com alguns dos resultados ou dos efeitos colaterais dessa globalização. Lembra que o Trump começou uma guerra comercial com a China antes da pandemia, né? E o ponto dele é, nós estamos perdendo emprego industrial e a gente está perdendo, né, a corrida para a China, né?
O que essa pandemia veio a mostrar é que as cadeias de produção global, elas eram desenhadas para otimizar custo, ou seja, produz no menor custo possível, mas elas não aguentavam choque, ela não aguentava tranco, né? Então, assim, aparece um vírus misterioso na China, você fecha a China, você fica sem acesso a 70% dos iPhones no mundo. Assim, então, o que eu acho que vai acontecer a partir de agora é que se você é o presidente da Apple, você é o Tim Cook, antigamente se recebeu um mandato do conselho da Apple, que é produza o iPhone mais interessante, mais atraente possível, ao menor custo possível, né? O próximo mandato que ele recebeu agora, eu tenho certeza, é diversifique risco de produção. A gente não pode ficar uma canetada de ficar sem Uma acesso a concentração, 70%. né? Você está concentrando Exatamente. num único lugar, né? É bom Exatamente. Diversifique o risco de produção. Olha, coloca uma fábrica no México, no sul dos Estados Unidos, no Japão, em qualquer outro lugar que não seja a China, que não me sujeite a um risco de concentração de produção tão grande assim. Então, você pode pensar isso geopoliticamente falando. Assim, a pandemia mostrou isso também, né? A gente pode ficar 100% dependente de todos os testes de kit de Covid virem da China e a gente ficar sem acesso no meio daquela corrida? Não pode. Máscara cirúrgica, poxa, a gente pode ter que importar 100% das nossas máscaras cirúrgicas e ficar sem acesso no meio de uma pandemia que, por definição, é um momento no qual o mundo inteiro vai estar procurando as mesmas máscaras cirúrgicas. Eu acho que, do ponto de vista geopolítica, pensa no acesso à vacina. Entendeu? Por isso que eu acho que a iniciativa brasileira de procurar uma vacina e garantir algum nível de produção local faz sentido do ponto de vista estratégico. Porque na hora que surgir uma vacina, vai ser uma corrida global para esse negócio. Você precisa ter acesso estratégico a isso, que o teu peso geopolítico, e nós, Brasil, não somos exatamente um peso pesado geopolítico, não nos garantiria. Então, a gente precisa ter acesso a essas coisas. Então, assim, o que a gente vai viver é uma pequena reversão da globalização. Não dá para separar Estados Unidos e China mais, eles estão umbilicalmente ligados, é produtor e consumidor. Mas a gente vai ter que colocar fábricas em outros lugares no mundo. O que isso significa? Significa que você vai ter que fazer um pouco mais de investimento, que o iPhone vai custar um pouquinho mais e que você vai ter um pouquinho menos de crescimento. Então, o par crescimento, inflação para o mundo vai ser um pouquinho pior daqui para frente. Nada dramático, mas um pouco pior. E aí o terceiro ponto a nível global que eu queria falar com vocês, talvez seja a coisa mais interessante e a coisa mais divertida que eu tenha visto nos 25 anos de carreira que eu tenho, que é o surgimento de um novo modelo de negócio e como isso muda a nossa cabeça de investir. O que é esse novo modelo de negócio? O que a gente costumou chamar hoje em dia de plataforma. O que é uma plataforma? A definição formal do pessoal do MIT que criou isso diz, olha, é um ambiente digital com efeito de rede e custo marginal baixo, custo marginal zero. Em português, claro, gente, uma plataforma é um novo intermediário entre o produtor e o consumidor de bens e serviços, sendo que esse intermediário é digital. Tá? Pensa na Amazon, pensa no Facebook, pensa na XP. Tá? Antigamente, se você quisesse consumir um produto financeiro, você não podia parar, ligar para o Everson, não podia ligar para a Gabriela. Você tinha que entrar numa agência bancária, pedir para o teu gerente te atender, entendeu? Assim, hoje em dia não. Hoje em dia, com um clique do teu celular, você resolve esse problema. Você tem novo intermediário entre nós, consumidores de serviços financeiros, e os produtores de serviços financeiros. Tá? São essas plataformas de tecnologia. Tá? E essas plataformas de tecnologia, elas geram algumas características super interessantes nos portfólios. Primeiro, como é que elas ganham dinheiro e qual é a vantagem competitiva que esse novo modelo de negócio tem? Ele tem vantagem competitiva em adquirir aquilo que é o novo insumo de produção mais valioso do mundo. Qual é o insumo de produção mais valioso do mundo? Informação, dado. Né? E a gente dá isso para essas plataformas de graça. Você diz para o Google, me dê uma lista de restaurantes italianos no Itaim perto de mim. Tá? Você dá essa informação para o Google de graça. Entendeu? E ele pega essa informação e transforma em atividade econômica, e transforma em busca, transforma em resultado para você. Então, não é que ele está te roubando, né? Ele está te dando uma informação valiosa também. Está te otimizando, na realidade. Está tendo uma troca não monetária, né? Por isso que é tão difícil regular. As pessoas estão falando em regular monopólio nos Estados Unidos. Tira o Google dos americanos para você ver o tipo de revolta que você não vai ter. Então, assim, é verdade. Assim. Então, assim, essas plataformas têm uma vantagem comparativa no novo insumo de produção mais bem remunerado, que é informação, né? Você olha e você pensa assim, quais são as empresas mais valiosas no mundo? São as empresas de capital intelectual. A gente, hoje em dia,
cria valor para acionistas. Antigamente você criava valor com capital físico, depois você passou a criar valor com marcas, você ainda cria valor com marcas e também cria valor com capital fixo, mas hoje em dia as empresas mais valiosas do mundo são todas elas de capital intelectual, né? Então, assim, você tem de um lado o surgimento desse novo modelo de negócios, as mudanças nas nossas preferências como consumidor. O que eu quero dizer com isso? O que a gente consome hoje que a gente não consumia há 15 anos atrás? Bens digitais. O iPhone já, por definição, tem 12 anos, né? A gente está no iPhone 12, né? Mas hoje em dia a gente consome Netflix, a gente consome busca no Google, a gente consome diálogo de WhatsApp, se é que aquilo é um diálogo, né? Ou às vezes é monólogo, um negócio muito cacofônico. Você vê o meu filho falando no WhatsApp, é um horror. Mas, assim, então, assim, a gente consome cada vez mais bens digitais. Antigamente a gente só consumia bens físicos, né? Então, por quanto tempo a gente depende, né, Arthur? Desculpa, a gente depende. É muito pior do que consumir, na verdade, né? Você depende do Waze, dependendo da relação, você depende do iPhone, né? Então, é uma dependência. Perfeito, é verdade. Assim, é verdade. Mas o relevante é durante quanto tempo essas empresas vão ter crescimento? Nos próximos 20, 30 anos. Claramente no nosso horizonte de investimento. Por quê? A quantidade de dados que a gente produz dobra a cada 18, 24 meses. Poxa, se a Google ordena todos os dados no mundo, então, por definição, a demanda por ela dobra a cada 18, 24 meses. Então, assim, de um lado, você tem a proposição positiva de investimento nos seus portfólios, que olha só que interessante. Essas empresas criam muito valor. Mas tem outro lado, que é um lado menos charmoso, mas é tão importante quanto, que é a proposição negativa de investimento, que é o seguinte: essas empresas também destroem muito valor do outro lado. Tá? O processo que a gente chama de disrupção, que é mudança de padrão tecnológico, não tem boa tradução para português ainda, né? Disruption em inglês. Tá? Ele significa que a morte para as empresas que estão sendo deslocadas é extremamente rápida. A Blockbuster deixou de existir em 4 anos. Né? Apareceu o Netflix, plum, morreu. De 2.200 lojas para 0. Entendeu? Então, assim, quando você olha esse tipo de coisa, a proposição importante de investimento do outro lado também é o que quer que você faça, não invista nos perdedores. Assim, qual é o PL que você tem, a relação preço-lucro que você teria que, entendeu? Que você estaria disposto a pagar para investir numa empresa de carroça ou para investir numa empresa que faz máquina de escrever? Você fala assim, putz, Arthur, carroça, máquina de escrever, você só está mostrando que você é velho. Tá bom. Veículo normal, veículo que não é um autônomo, 2 conectado, é tecnologia nova ou antiga? A Ford e GM são tecnologias novas ou antigas? Né? Eu estou falando com vocês aqui num PCzinho da Dell. Né? Isso aqui é novo ou antigo? Isso aí para mim já é relativamente antigo. Né? A IBM é uma empresa nova ou uma empresa antiga? A IBM que tem uma parte de inovação, inteligência artificial, Watson e outras coisas, e tem uma parte de empresa antiga. A GE foi a empresa mais inovadora da história. Lembra? A GE foi fundada pelo Thomas Edison, a empresa que mais teve patente nos Estados Unidos. Entendeu? O capital inicial foi do JP Morgan, não do banco, do John Pierpont Morgan. Né? Então, assim, e hoje ela não está nem mais no Dow Jones. Quer dizer, as empresas perdem essa capacidade de ser inovadoras ao longo do tempo. Então, assim, meu ponto é, o que quer que você faça, toma muito cuidado e sujeita o seu portfólio, que é o que a gente faz aqui na XP Advisory, a uma análise muito simples, que é o que você pergunta para todos, o analista chega para você e fala assim, olha, vamos investir nessa ação porque essa empresa é fenomenal. Primeira pergunta que eu faço hoje em dia, eu falo assim, olha, como é que essa empresa vai deixar de existir em 5 anos? Me explica por que ela não vai deixar de existir em 5 anos, e depois que você conseguir me provar que ela não vai conseguir deixar de existir em 5 anos, aí nós vamos discutir todos os méritos do investimento. Então, assim, é super interessante. Assim, isso muda a forma de você pensar investimento. Onde vai dar certo e onde vai dar errado. Eu tive uma conversa uma vez super interessante com o pessoal da Coca-Cola em Atlanta, e eu cheguei para relações com investidores deles e falei o seguinte, olha, eu não quero saber de 1 centavo a mais na sua latinha vermelha ou nada. Eu quero saber o seguinte, como é que você vai lidar com o fato de ter um novo intermediário entre você e o consumidor? Ele falou, olha só que engraçado, a gente faz bebida, a gente faz refrigerante há 150 anos. E a Google sabe mais sobre o meu consumidor do que eu. Por quê? Porque a gente diz isso para ela de graça. Aí eu falei, poxa, e o que você vai fazer? Ele falou, então, olha, o futuro da Coca-Cola, ele pegou um gráfico de torta da Coca-Cola Estados Unidos, aí ele me mostrou, era lá a Coca-Cola
vermelho metade da receita, Coca-Cola Light zero lá, 25% da receita, depois tem um bando de outras coisinhas. Ele falou, nosso futuro é a Coca-Cola Japão. Ele pegou um gráfico da Coca-Cola Japão, era assim, 1% chá com gengibre, 1% chá orgânico, 1% chá verde, 1% kombucha. Ele falou, olha, no Japão a gente testa 100 produtos a cada ano. Desses 100, 90 dão errado. Você não pode matar o cara que está testando o produto errado, que o cara que testou a Fanta morango e deu errado vai ser o cara que vai testar a Fanta maracujá e vai dar certo. Ele falou, mas você tem que testar dessas 100 coisas, 10 dão certo, e aí esse é o meu novo algoritmo de crescimento. Tá? Falei, pô, bacana, então você entendeu como é que vai funcionar e como é que você vai ter que lidar com esse novo, entendeu, intermediário. Ele falou, posso ser sincero com você? Eu falei, pode. Foi da porta para fora. Foi da porta para dentro, eu tenho 15 mil caras aqui em Atlanta que eu tenho que convencer a deixar de vender uma latinha vermelha e brigar por 1 centavo a mais com o Walmart, a vender meia dúzia de latas de chá com gengibre, meia dúzia de latas de Fanta maracujá, meia dúzia de latas de, entendeu, de Sprite, não sei o quê. Então ele falou assim, a minha batalha da porta para dentro é tão ou mais difícil que a minha batalha da porta para fora. São Então, as assim, crenças, né, Arthur? Que a gente acaba tendo uma crença daquilo e não é a acaba. cultura empresarial. Assim, então a minha conclusão dessa história toda, gente, é o seguinte: você pega, a tecnologia está mudando a forma da gente investir, metade das empresas não vai conseguir se adaptar da porta para fora, ou seja, o padrão de mudança tecnológica vai passar por cima delas. Né? O Jack Welch, que foi o CEO da GE durante muito tempo, lendário, ele falava, olha, quando a mudança do lado de fora é mais rápida que a mudança do lado de dentro da sua empresa, o fim está próximo. Então é isso que está acontecendo para muitas empresas. E aí você pega as outras 50% que vão conseguir entender o que está acontecendo lá de fora e mudar, 25% delas, ou seja, metade delas ainda não vão conseguir mudar da porta para dentro. Então, assim, o que você vai ter é um ciclo acelerado de criação e destruição de valor para as empresas, que vai criar e destruir muito valor nos portfólios. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, gente, para fechar, a nível global, eu falei de 3 coisas para vocês. 1, repressão financeira, juros baixos durante muito tempo. 2, uma pequena reversão da globalização. 3, disruption, mudança de paradigma tecnológico. E aí, de Brasil, para terminar, eu queria falar 4 coisas com vocês. Super rápidas. O Brasil tem 4 coisas que você tem que prestar atenção. Se você prestar atenção nessas 4 coisas, você vai estar fazendo um bom trabalho. Você tem que prestar atenção no fiscal, no fiscal, no fiscal, e você tem que prestar atenção nas reformas estruturais. De verdade, gente, qualquer preocupação que a gente tenha com o Brasil, e a gente tem muitas, ela é secundária ao fato de que a gente entrou nessa crise. Não é que crise tenha momento bom para acontecer, mas essa crise aconteceu particularmente no momento no qual a economia brasileira estava frágil. Lembra, a gente veio se recuperando de um modelo de desenvolvimento errado, do modelo da nova matriz econômica, que foi muito baseado em endividamento do setor público, né, em aumento de gastos públicos e você pagar esses gastos com dívida, ou seja, aí a gente veio das reformas do governo Temer, né, reforma da Previdência, depois o início de um governo Bolsonaro, fizemos reforma trabalhista, fizemos reforma da Previdência, fizemos uma série de reformas, e aí essa crise nos pega num momento ruim, né, no qual a gente estava tentando equilibrar o fiscal. E por que esse momento é particularmente ruim? Porque a gente tem que fazer um negócio que é muito difícil. O Brasil tem que caminhar numa linha tênue entre gastar 800 bilhões de reais em programas de complementação de renda, estabilização do mercado de crédito. É um gasto legítimo, é um gasto necessário, senão a economia teria entrado numa depressão, uma depressão provavelmente do qual a gente levaria décadas para se recuperar. Então, assim, é um gasto legítimo, é um bom gasto nesse sentido, mas a gente tem que convencer, o governo tem que convencer o mercado de que a partir do ano que vem a gente começa a ter uma disciplina fiscal estrita, ou seja, a gente honra o teto dos gastos. E fazer esse ajuste já é difícil. Fazer esse ajuste no contexto de um orçamento federal engessado é mais difícil ainda. Quer dizer, o orçamento federal é um pouco acima de 1,4 trilhão de reais. Desses 1,4 trilhão de reais, menos de 10% são disponíveis para o governo ou são, de certa forma, manobráveis. O governo tem capacidade de manobra, ele controla menos de 10% do orçamento. Os outros 90% são constitucionalmente determinados e indexados à inflação passada. Então, entra e sai, o dinheiro é carimbado. Então, entra, olha, esse aqui vai para a educação, esse aqui vai para a previdência, esse aqui vai para a saúde, e o governo não consegue fazer absolutamente nada com esse dinheiro.
Então, a gente tem que controlar os gastos fiscais, a gente tem que convencer o mercado de que a partir do ano que vem a gente vai ser fiscalmente responsável. Isso não é uma tarefa simples, dentro do contexto de um orçamento engessado. A gente vai conseguir, olha, daí eu acho que tem uma coisa que joga a nosso favor. A gente fez a PEC do teto, né? E a PEC do teto, ela é a grande âncora, de verdade. Por isso que quando a gente pensou naquelas ideias mais, vamos chamar assim, heterodoxas, né, de, olha, limita o pagamento, vamos usar uma parte, vamos criar o programa de renda mínima e usar o dinheiro do Fundeb e limitar o pagamento a 2% da receita bruta líquida, aquelas ideias que saíram naquela famosa segunda-feira. Por isso que o mercado, entendeu, se assusta tanto com isso, porque isso significa que a dívida PIB cresce, né? A gente vai conseguir, dentro do arcabouço do teto dos gastos, controlar nossos gastos e manter o fiscal equilibrado? Eu acho que sim. E daí você não precisa acreditar, na verdade, você não precisa acreditar que o governo é fiscalmente responsável. A PEC do teto dos gastos, ela teve uma coisa mal pensada e uma coisa bem pensada. A coisa mal pensada foi que ela não explicitou o que acontece quando a gente atinge o teto de gastos. Ou seja, ela não explicitou os gatilhos. Isso precisa ser regulado agora, isso faz parte da reforma administrativa que tem que ser aprovada pelo Congresso. Tá? Por outro lado, ela teve uma coisa muito bem pensada, que é o seguinte, olha, furar o teto de gastos é inequivocamente crime de responsabilidade fiscal e, incorrendo em crime de responsabilidade fiscal, o presidente fica passível de ter seu mandato cassado. Então, assim, para não entrar numa discussão política que hoje em dia vira meio fla-flu, o que existe de verdade é que você precisa acreditar que o governo quer manter o seu mandato. Tá? E nisso eu acredito, de verdade. Então, o que eu acho é que vai ser difícil, a gente vai ficar batendo no teto dos gastos, vai ter que ficar, entendeu, com aquele processo desgastante de ter que ficar lá, mas eu acho que o teto dos gastos será mantido. Tá? Eu acho que assim, a gente vai custar, não vai ser fácil, vai ser um processo doloroso, mas eu acho que o teto de gastos será mantido. E aí entra no terceiro, dado que a gente falou do fiscal e do fiscal, entra no quarto item, que é o seguinte, olha, a gente tem absoluta necessidade de reformas estruturais. Assim, até para poder tirar o peso das três âncoras, primeiro que é fiscal, a gente precisa embarcar numa agenda de reformas. Eu sei que reformar no Brasil estruturalmente é difícil, né? Mas, para ser sincero, a gente aprovou reformas importantes, a gente fez uma trabalhista, a gente fez uma reforma da Previdência, a gente aprovou o MP da Liberdade Econômica. Então, assim, tem uma série de coisas que acontecem. Infelizmente, no Brasil, essas coisas acontecem diante de crise, mas assim, democracias são assim, gente. A maior parte do mundo só espera para reformar quando a gente bate, entendeu, no muro. Assim, isso aí não é prerrogativa do Brasil. A Europa só deixou para fazer reformas estruturais depois de bater no muro lá em 2012. Então, assim, isso não é prerrogativa brasileira. Mas é absolutamente necessário que a gente faça as reformas estruturais. Quer dizer, o ministro Paulo Guedes está absolutamente certo quando ele fala menos Brasília e mais Brasil, né? É isso que a gente precisa. Então, assim, a reforma estrutural ela tem duas dimensões. A dimensão mais fácil é a dimensão da agenda do fazer negócios, né? Da agenda do doing business. Só para vocês terem uma ideia, o Fórum Econômico Mundial ele produz todo ano um ranking de competitividade, né? São 141 países nesse ranking. O último foi de 2019, esse ano eles não fizeram por causa da pandemia. Tá? O Brasil é o número 71 de 141 países. Assim, puxa, a gente está ali no meio, não é exatamente uma posição honrosa para quem quer ser líder do crescimento global, etc. E tal. Então, assim, mas tem um critério ali, que é o critério que deveria deixar todos nós ou muito animados ou completamente desesperados. Ele tem um critério que chama peso da intervenção governamental. Ele tem esse critério lá, que é o quanto o governo atrapalha o setor privado. Nesse critério, se alguém quiser chutar aqui no chat, a gente é número 141 de 141 países. Isso significa que os outros 140 países dessa lista, os governos dos outros 140 países dessa lista, atrapalham menos o setor privado do que o governo brasileiro atrapalha. E aí, gente, assim, eu não quero ser politicamente incorreto, mas nessa lista não é que a gente está competindo com a Finlândia, com a Suécia e com Singapura. Nessa lista tem países também do mundo chamados desenvolvidos. Você está lá o Cazaquistão, você está lá Zimbábue, está lá o Paraguai, tem uma turma ali, entendeu? A gente não é só competindo com o mundo Acreditável, né? desenvolvido.
Então, assim, quando você olha para isso, aí você pode olhar para o copo meio cheio e o copo meio vazio. De verdade. O copo meio vazio é que, nossa, cara, pô, a gente é o último do mundo, né? O copo meio cheio, bom, não dá para piorar. Mentira, em termos relativos não dá para piorar, em termos absolutos sempre dá, né? Tem Assim, espaço. mas sério, assim, um pouco de bom senso, um pouco de assim, senso comum, cara, do como a gente usa em tocar os nossos negócios, já ajudaria demais a você tirar um pouco do peso da intervenção governamental. O ministro Rogério Marinho, ele usava um exemplo que ele dizia o seguinte, olha, quando você pensa numa padaria aqui na esquina no Itaim, essa padaria pode levar 28 multas diferentes só pelo banheiro da padaria. Não estamos falando de autuação fiscal, de vigilância sanitária, só o banheiro dessa padaria pode levar 28 multas diferentes. Então, quando você olha para isso, você fala assim, poxa, o empresário no Brasil realmente é um herói. É um cara que carrega um fardo desnecessariamente pesado e cabe ao governo e cabe às iniciativas, entendeu, legislativas diminuírem esse fardo, porque esse fardo é desnecessariamente grande sobre o empresário brasileiro. Quer dizer, a gente tem que no Brasil acreditar em uma coisa, na minha humilde opinião, que o crescimento, o governo não gera crescimento. O governo redistribui o que ele tira de algum lugar e ele tira de nós via imposto. Então, assim, o que o governo tem que fazer, ele não precisa gerar o crescimento, o governo como a âncora, como o propulsor do crescimento. Não precisa ser isso. Ele precisa não atrapalhar. Por quê? Porque o Brasil tem um setor privado vibrante, tem um grupo empresarial que é de classe global. Para quem olha empresas no mundo inteiro, você vê o empresário brasileiro, entendeu? Você compara o empresário brasileiro, os melhores empresários brasileiros, com os melhores empresários do mundo. As empresas são super bem tocadas. Você tem um pouco de darwinismo empresarial, que é, poxa, se você sobreviveu nos últimos 30 anos com tudo que passou aqui de bagunça, é porque você é realmente bom. Né? Então, assim, você cria uma certa imunidade, que nem aquela pessoa que vive num ambiente com muita bactéria, né? Ou você morre ou você cria uma imunidade. Então, assim, de verdade. Mas o que o governo precisa fazer é, de um lado, melhorar a agenda do doing business, tirar o Estado da intervenção desnecessária da economia. Uma agenda de privatização ajuda. O governo brasileiro é excessivamente envolvido na produção de coisas que não precisava ser, tá? Então, a agenda de privatização, de venda de ativo não estratégico, você pode chamar do que você quiser, ajuda. Tá? E aí você vai entrar na questão tributária, que essa é super necessária, mas muito difícil. Por quê? Porque toda reforma tributária gera ganhadores e perdedores. E aí faz parte do embate democrático, faz parte, entendeu, da discussão, dizer, olha, poxa, não é justo, minha carga tributária é essa, é aquela. Então, a reforma tributária eu acho um pouco mais complicada e eu acho que eu fico mais cético em relação a isso. Tá? Então, assim, como é que você constrói portfólio nesse Brasil? Assim, olha, por definição, você tem que tomar muito cuidado. Não tem jeito. Acho que a gente aqui na XP, assim, vai ficar olhando, infelizmente, porque é um processo doloroso, é um processo que não é agradável, mas a gente vai ficar olhando o fiscal, entendeu? Com uma lupa o tempo inteiro, ficar olhando fiscal, tem algum sinal de deterioração no fiscal, tem algum sinal que o governo está dando de que ele está abrindo mão da disciplina fiscal para ir para um caminho mais desenvolvimentista, assim, se isso acontecer, o mercado imediatamente vai questionar a solvência do governo, e questionando a solvência do governo, a gente vai ter um choque de custo de capital. O que eu quero dizer isso em português bem claro? Quer dizer, quando você pega a ata do Banco Central, né, a ata da última reunião do Copom, o Roberto Campos Neto já foi super claro. Ele falou, olha, eu consigo manter a taxa de juros no Brasil baixa desde que o governo controle suas contas. Então, assim, está exatamente ali, está escrito em português bem claro no balanço de riscos, sob que condições o Banco Central, mesmo com a inflação relativamente baixa, a gente pode discutir essa história de que a inflação no Brasil tem inflação alta e tem inflação baixa, tem inflação para todos os gostos no Brasil. Né? Qual que é a taxa de... Eu vou perguntar isso depois, qual que é a taxa de equilíbrio que você... Não, nem é isso. Hoje em dia tem uma discussão de pôr a inflação agora. Assim, só para fazer... Eu sigo o GPM, eu sigo qual a inflação, né? Então, só para fazer um adendo rápido aqui, na verdade são as duas, porque você tem o IGPM, né, que é um índice que é mais pesado em coisas que são ligadas ao câmbio, são negociáveis, são tradables, e você tem o IPCA, que é um índice pesado em serviços. Então, um está em quase 20%, o outro está rodando lá nos 3%. Assim, mas, poxa, medida maluca, termômetro maluco, né? Eu tenho um termômetro que me dá
uma febre de 41 graus e tenho o termômetro que me dá, entendeu, a temperatura confortável de 35. Você fala assim, pô, mas né, o que existe é de verdade, essas duas inflações são verdadeiras dentro do Brasil, né? Por que que a inflação baixa ela é verdadeira? Porque a gente não está conseguindo consumir o bem que está nessa inflação baixa, que são serviços. Assim, você pensa, tem uma quantidade de restaurante fechado, você não pode cortar o cabelo, tem uma série de coisas cujo preço não está podendo ser reajustado, porque estão fechadas, né? Então, assim, e não é que isso, quando abrir, quando a gente tiver menos restrição à circulação de pessoas, isso converge para uma inflação mais alta. A taxa de desemprego ainda vai manter a inflação de serviços baixa. Mas, por outro lado, tudo que é ligado a câmbio teve que ser reajustado. O câmbio depreciou 40%, não dá, ninguém aguenta 40% de margem, né? Então, assim, você teve que reajustar preço. Então, a inflação brasileira, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Infelizmente, para as pessoas de renda mais baixa, você consome mais bem do que serviço. Então, para a turma de renda mais baixa, a tua inflação está mais parecida com o IGPM do que ela está parecida com o IPCA. Qual que é a certa, qual que é a errada? Cara, não tem nenhuma certa e nenhuma errada. São duas medidas igualmente relevantes nesse sentido, né? Mas então é isso, gente. Como é que a gente vai construir portfólios? Olhando com bastante cuidado, tomando cuidado, porque esse modelo brasileiro produz choques inflacionários e deslocamentos da curva de oferta, né? O que a gente chama de choques de oferta. Então, proteger o portfólio de choques inflacionários, como a gente já teve esse IPCA 15 aqui, que foi um negócio que surpreendeu todo mundo, tá? Um negócio que faz sentido, e prestando muita atenção no fiscal. Assim, construindo um portfólio de olho no médio e longo prazo, mas com proteções de curto prazo, porque tem eventos de curto prazo, especificamente, assim, uma coisa que a gente ainda não falou, mas eu já vi que tem uma pergunta sobre a eleição americana, tem alguns eventos de curto prazo que demandam que a gente compre proteção, então a gente vai comprando essas proteções. Tem que ter um pedaço dos nossos ativos fora do Brasil, independente se você acredita no Brasil ou não, se você é otimista ou pessimista com o Brasil não tem monopólio das boas empresas no mundo, então um portfólio equilibrado tem que ter ação da Nestlé, tem que ter ação da Coca-Cola, tem que ter ação da Google, entendeu? Tem que ser diversificado em moedas. Então, é assim que a gente vai construir os portfólios aqui na XPA, de uma forma balanceada, buscando as maiores oportunidades, e olhando com cuidado esses choques que estão acontecendo. Arthur, posso fazer uma pergunta? Pode fazer quantas perguntas vocês quiserem. Tá. Naturalmente, você quase esgota, né? Eu sei que não, mas realmente assim, eu ia isso fazer é uma forma educada de falar que eu falo muito, é isso? Não, que você toca nos assuntos mais importantes. É muito legal, muito, muito, muito bom, viu? Parabéns. Realmente, eu ia falar sobre essa questão, né? A gente, do ponto de vista inflacionário, tem uma pressão leve, né? Começando ali, mas ela ainda não implica, por exemplo, num choque de elevação de taxa de juros. Mas o choque pode vir se você não for dando o direcionamento de que está fazendo a coisa para, não é nesse ano que vai acontecer a solução fiscal, mas é no ano que vem, eu prometo, entendeu? Se você não alimentar essa esperança, aí a gente pode ter um choque na taxa de juros que é para controlar perdas de capital, tá certo? Perfeito. Concordo 100% com você e não precisa acreditar em mim. O Roberto Campos Neto também concorda 100% então, com ele você. falou na ata, né? Qual que é a trajetória normal da taxa? A taxa de juros do Brasil de longo prazo não é 2%. A gente sabe que a gente está abaixo da taxa neutra. Qual que é a trajetória normal se a gente não tivesse o risco fiscal? A gente tem, mas vamos esquecer por um segundo que a gente não tiver. É só o problema do hiato do produto, a economia brasileira que caiu num bueiro, né? A gente vai saindo, vai crescendo, vai diminuindo o hiato do produto e o Banco Central vai respondendo a isso, subindo aos poucos a taxa de juros. Você sobe 0,25, depois sobe 0,25, depois sobe 0,25. A gente opera como um Banco Central normal nesse ambiente. Então, você vai subindo aos poucos a taxa de juros em direção àquela taxa de juros de equilíbrio que você considera, se ela é 5, 6, qualquer que seja a sua estimativa de juro neutro. Tá? Quando isso não acontece, quando o Banco Central está subindo os juros por outro motivo que não a normalização da economia. Quando ele está subindo os juros para responder a um risco fiscal. Aí não adianta, aí você não vai subir de escadinha, aí você sobe de elevador. Aí você, plau, dá um choque de juros, que é exatamente isso que o Roberto Campos Neto falou. Falou, olha, gente, o cenário normal é a gente ir normalizando a taxa de juros aos poucos, o hiato de produto vai diminuindo, o desemprego vai diminuindo, a gente vai rumo ao pleno emprego, a economia vai se recuperando, e ela está se recuperando do choque da Covid.
Só que eu mudo, me reservo o direito de mudar de ideia como autoridade monetária se eu tiver que responder a um choque fiscal. E se eu tiver que responder a um choque fiscal, ele é, por definição, não linear. Não vai ser de pouquinho em pouquinho. A gente vai dar logo uma trauletada na taxa de juros. Concordo É o nosso 100%. principal risco, né? Não adianta. Hoje, É, realmente, é o que mais incomoda, né? pois é. Quando você pensa no Brasil, assim, para a gente ser um pouco otimista, o que não poderia acontecer? Tem uma série de coisas positivas acontecendo com o Brasil. Se você olha e fala assim, qual foi o período mais longo de estabilidade dos juros do Brasil? Isso eu não sabia, um amigo meu que trabalhava no Banco Central me falou. Foi quando o Willa manteve a taxa de juros a 6,5 durante um ano e meio. Tá? Eu não sabia disso. E de lá para cá o juro caiu. Né? Então, quando você pensa nesse processo, a gente está falando, olha, o juros brasileiro subiu, a curva está inclinada, tá bom. Mas o juro, a taxa pré de longo prazo no Brasil não chega a 8% ainda. Quando você olha lá e fala assim, pô, então assim, para quem viveu o mundo como eu vivi, de juros a 20 no Brasil, você diz, olha, o juro de hoje assim, ele é muito maior do que eu gostaria, ele é inclinado demais, então as inclinações significam que o mercado precifica quase 10% de juros na ponta longa, mas ok, entendeu? 8% de juros no Brasil é um juro que te permite, como empresário, fazer um plano de investimento, você investir em uma série de ativos que antigamente você não conseguia investir, porque, pô, teu custo de capital você já saía de 20, entendeu? Aí tinha que colocar um equity risk premium, tinha que colocar uma série de coisas em cima, você descontava o negócio, os seus projetos a 25%, 30%. Então, aí não tem projeto que ganhe dinheiro com isso. Tem até Mas um então, assim, comentário aqui no chat falando sobre curva de juros, né, a brasileira. gente tem espaço para aproveitar um ambiente de juros global baixo e uma taxa de juros brasileira nominal relativamente baixa comparada com a sua história. Então, assim, a gente deveria ter, você olha o que está acontecendo no mercado imobiliário agora, você está tendo um boom imobiliário, né? Por quê? Porque, poxa, você tem custo de financiamento relativamente baixo, a pandemia mostrou que a nossa demanda por casa era maior do que a gente achava, o apartamento de todo mundo aqui encolheu 50%. Se você tem filho em homeschooling, que nem eu tenho 3, o meu apartamento encolheu em 80%, ele era 80% menor do que eu imaginava que ele fosse. Então, eu preciso de muito mais casa, essa é a demanda. Então, Um assim, monte aí de você tem computador financiamento. também tenho três. Eu tenho que ter um monte de Pois é. computador Então, pulando em quando você casa. olha, tem uma série de coisas cuja demanda se deslocou para cima e que são beneficiadas pela taxa de juros mais baixa. Se você deixar essa taxa de juros baixa durante tempo, e de novo, ela não precisa ficar em 2, ela pode voltar para 6 na Selic, né? Mas que você deixa um juro controlado no Brasil, você pode criar um ciclo de investimento e esse ciclo de investimento pode ser poderoso para deslocar o crescimento potencial brasileiro. Mas aí volta a sua questão, Gabriela, assim, o que não pode acontecer? É ter um choque de custo de capital. O cara tem que jogar a Selic lá na Lua, aí a gente perde o controle. Se ele jogar a Selic lá na Lua, eu faço a conta e falo assim, poxa, a gente vai sair dessa crise com 95% de dívida PIB. Se a taxa de juros média do título público federal for 7%, a gente vai gastar a gente vai Senhora. chegar gastando 7, 8% do PIB só para pagar juros e, cara, essa conta não gostei não, aí entra Nossa naquela Senhora. espiral, naquela dinâmica, assim, não acho que isso vai acontecer não, tá? Mas, assim, a gente, só estou, assim, botando aqui o cenário meio que Stress pesadelo do outro test, lado. né? É bem ruim, né? Arthur, essa questão, por exemplo, né, da gente ter que, provavelmente, estrategicamente, as empresas deslocarem um pouco do continente onde as coisas são fabricadas e do país, ela tem um poder inflacionário muito grande ou não? Ela tem um certo poder inflacionário. Eu não acho que ela aumenta o nível de preço. Inflação, para mim, é um fenômeno constante, né? É um Tá, fenômeno que, poxa, não é só você dizer que o iPhone vai de $1.000 para 1.100. É você dizer que ele vai de 1.000 para 1.100, para 1.200, para 1.400, para ok. 1.700. Então, assim, eu acho que ela desloca a primeira vez, mas você fez uma pergunta muito boa, Everson, que é a seguinte: o que acontece quando você dá um choque negativo de oferta num ambiente de liquidez global ultra abundante, ou seja, onde está sobrando dinheiro para tudo quanto é lado, né? Lembra que, historicamente, o grande medo que a gente tinha saindo da crise de 2008 foi quando a gente pegou o balanço do Fed em 800 bilhões de dólares e levou ele para 4 trilhões. Se você era um monetarista, você falou, cara, vai aparecer inflação, porque a gente quintuplicou o balanço do Fed. Então vai aparecer inflação de algum lugar. Não apareceu. Aí a gente pegou esse balanço agora de 4 trilhões e levou para 7. Aí você, nesses 7 trilhões, você dá um choque de oferta. Assim, foi mais ou menos isso a década de 70. Tudo bem que na década de 70 foi um choque de oferta gigante por causa do petróleo, né? Mas foi isso, lembra? Repressão financeira, liquidez, 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 liquidez. De repente você dá 2 choques de petróleo. Foram 2, né? Foi um em 73 e outro em 76, né? 73 e 76.
Então, assim, aí você dá 2 choques gigantes no mundo de liquidez, aí você gerou aquela inflação meio fora de controle da década de 70 nos Estados Unidos. Então, assim, estamos diante disso? Acho que não, mas também acho que a gente tem que ficar tomando conta. A gente, na verdade, agora teve a questão da profundidade do quanto a gente iria sofrer no Brasil, atenuada pela injeção, né? Tiramos lá do bolso, usamos o cheque especial e estamos prometendo... Cheque especial. Isso, usamos o cheque especial. O Brasil sempre flertou com o abismo, né? Chega lá na beiradinha e consegue escapar ali. Sempre aconteceu isso, né? Você acha que, por exemplo, o ano que vem a gente tem uma probabilidade elevada de repente, ter essa solução fiscal, porque esse choque vai chegar, né? E aí tem uma pergunta ali que eu vi, a Gabi vai fazer as perguntas, que é essa questão da segunda onda do Covid, que está pegando forte lá na Europa e nos Estados Unidos, né? Vamos lá, vamos para a pergunta mais fácil, por incrível que pareça, que é a pergunta do choque fiscal no que vem. Não faz sentido se você, mesmo que você queira usar uma parte dos recursos para aumentar a sua probabilidade de reeleição, não faz sentido você fazer isso em 2021. Por quê? Porque em 2021, na hora que você estoura o teto dos gastos, você deflagra uma crise fiscal e você, governo, entra o processo de reeleição no meio de uma crise. Uhum. Então, assim, mesmo que você acredite que o governo tem alguma intenção de usar os programas de complementação de renda, que são justos, tá, gente? Eu não tenho nada contra os programas de complementação de renda, não, tá? Mas mesmo que você acredite que algum governo tem essa intenção, não faz sentido você fazer isso tão antes da eleição, porque você deflagra uma crise fiscal e você entra na reeleição no meio de uma crise. Eu acho que governo nenhum quer isso. Então, eu acredito que a gente tem uma janela aí. Então, será que a minha pergunta era no sentido de, será que o ano que vem, em função de realmente acaba essa questão do valor que a gente está distribuindo, né, complementando de renda e que é capaz até de mudar a extrema pobreza, né? Então é interessante como isso pode ser interessante para o futuro se pensar quando a gente tiver com o bolso melhor, né? Mas será que o ano que vem, aí no meio de uma situação mais delicada, sentindo mesmo o peso dessa crise, a gente não tem uma contribuição maior dos colegas do Senado e da Câmara para caminhar as coisas para a solução? A pergunta é, o ano que vem a gente vai ficar flertando com esse abismo, mas acho que mais próximo ainda. Será que não cria aquele movimento que acaba trazendo um instinto de resolver isso, de realmente a gente conseguir? Olha, eu acho que sim, entendeu? Eu concordo com essa hipótese que o Brasil, quando confrontado com o abismo, a gente nunca pulou, né? Assim, a gente tem alguns vizinhos aqui latino-americanos que, quando confrontado com o abismo, deram um largo pulo para frente, né? A gente nunca fez isso, né? Então, assim, historicamente, você pensa, a gente tem um defeito, a gente tenta primeiro todas as medidas indolores, imagina que você tenha um problema de ligamento cruzado no joelho. Primeiro você toma Tilenol, depois você toma Advil, depois você toma, entendeu, outro paracetamol, depois você toma... Aí chega uma hora que fala assim, olha, não tem jeito, tem que operar o joelho. A gente fala, então tá bom, então vamos operar o joelho. Foi assim com a inflação, a gente tentou todos os choques heterodoxos possíveis, até que no final das contas a gente falou, olha, cara, a inflação virou um problema de ordem política tal que a gente precisa resolver. A Previdência ia quebrar o Brasil. Então, olha, assim, a gente tentou uma série de coisinhas, não deu certo. Olha, a gente precisa passar uma reforma da Previdência. Passamos a reforma da Previdência. Trabalhista. Então, assim, trabalhista, assim, historicamente, quando confrontado com uma situação difícil, a sociedade brasileira nunca escolheu, e aí sim, não quero ser politicamente incorreto, mas ela nunca escolheu a argentinização, entendeu? A gente nunca escolheu pular no abismo. Vai ser assim dessa vez e o sistema político vai dar uma resposta boa? Eu acho que existe um reconhecimento por parte do sistema político de que a gente precisa dar uma resposta eficiente do ponto de vista fiscal e na agenda do doing business, tá? E tem uma vantagem que 2021, pelo menos, é longe o suficiente do período eleitoral para você não contaminar muito. Já contamina? Contamina. Era o ideal que a gente estivesse tendo essa discussão agora, em 2020, que a Covid não estivesse acontecendo, que a gente estivesse fazendo as reformas estruturais 2 anos antes de você começar a falar em eleição presidencial. Mas não é. Mas, assim, pelo menos fazer em 21 é melhor e muito mais provável do que fazer em 22, porque reformas muito ousadas em anos de eleição não são a norma no Brasil e em qualquer outra democracia, né? Perfeito. Tá.
Bom, só como comentário aqui, realmente a questão da segunda onda na Europa realmente é uma questão que vem. A grande pergunta é se é precificado ou não, né? Então, e de Olha, fato não tem muito. O que que você está sentindo aí, pô, Arthur? essa é uma excelente pergunta. De verdade, primeiro, todos esses episódios, quando você olha a gripe espanhola, 1918, ela teve uma segunda onda. Tá? Quando você solta a circulação de pessoas, ela volta, porque você aumenta a interação, por definição. Então, está havendo uma segunda onda, é inegável. Tá? Eu só acho que a barra para fechar as economias é maior do que ela foi no passado, porque a gente lembra, em março, era quase como um cenário de filme de terror, era um vírus misterioso matando gente, os sistemas de saúde sobrecarregados, você não sabia direito como lidar, não tinha protocolo para lidar com aquilo, você não sabia mais ou menos como é que era o mecanismo de transmissão. Hoje em dia a gente já sabe mais, e a gente sabe, por outro lado, o dano econômico no qual a gente incorreu para poder combater a pandemia, que é absolutamente justificável, a gente deveria ter incorrido em algum dano econômico, mas a gente sabe que é o seguinte, olha, cara, fechar as economias de novo vai ter um custo brutal. Vai ter um custo, poxa, se a gente está fazendo 20% de esforço fiscal no PIB esse ano nos Estados Unidos, ele vai ter que fazer 20% ano que vem de novo, entendeu? Então, assim, existe um custo brutal e existe uma outra coisa, que é assim, e aí, assim, eu não sou psicólogo, se tiver algum psicólogo aqui nos vendo, por favor, me corrija, mas eu tenho lido bastante sobre isso, que existe uma certa exaustão ao tema. A nossa capacidade de ter medo, ela meio que... A gente cansou de ter medo desse negócio. Então, imagina o seguinte, o governador Cuomo agora falou assim, nós vamos fechar Nova York de novo. Eu acho que ele vai ter uma insurgência civil nas mãos, porque as pessoas vão dizer, cara, não aguento ficar mais em casa, não dá. Entendeu? Eu entendo os riscos, antigamente eu não entendia os riscos, eu tinha medo, entendeu, do sistema de saúde estar sobrecarregado, hoje eu entendo os riscos e o sistema de saúde não está sobrecarregado, então não vou ficar em casa, não. Então, assim, acho que você corre um pouco esse risco. A gente esquece, e eu não quero minimizar, gente, de jeito nenhum, o risco sanitário, o risco de saúde, mas a gente esquece, eu estava conversando outro dia com um médico que me falou o seguinte, olha, antes da vacina para polio, lá do Salk e do Sabin, né, morriam nos Estados Unidos todo ano 50 mil crianças de polio. Né? Eles não sabiam direito que o causador daquilo, não sabiam o mecanismo de transmissão, e não é que ninguém gostasse de 50, mas assim, era um fato da vida. Assim, olha, existe essa doença, a gente tem que lidar com ela, e a gente, efetivamente, mas a gente não pode lidar com ela se fechando em casa. Então, assim, ou outro exemplo, quer dizer, esse é um exemplo relativamente conhecido na literatura econômica, né? Quando você pega na Inglaterra, naqueles episódios de terrorismo da década de 80, lá da Irlanda do Norte, né? Qual era o impacto em PIB e na movimentação das pessoas? Na primeira bomba, todo mundo ficava em casa uma semana, o PIB colapsou, era um horror. Na segunda bomba, as pessoas ficavam em casa 2 dias, não andavam de metrô, não sei o quê. Na terceira bomba, você já incorporava aquilo. Não é que você gostasse disso, mas você falava assim, isso é parte da vida. Vai Eu não estourar uma tenho como bomba. evitar, eu não tenho como zerar esse risco. Entendeu? Então, eu tenho que aceitar esse risco, eu não vou poder ficar em casa o resto da vida. Então, assim, em relação à segunda onda, eu acho que a gente vai ter uma atitude um pouco menos drástica do que a gente teve na primeira, porque ela não vai ter o susto e ela não vai ter o componente novidade. Eu acho que vai impactar, já está impactando, entendeu? Você vê o que está acontecendo na Europa, na França especificamente e tal, vai impactar. Já está tendo, já estão havendo medidas de restrição de circulação que estão sendo reimpostas. Elas vão ser tão draconianas quanto elas foram em março? Acho que não. Arthur, uma pergunta aqui de um cliente, tá? Ele pergunta se nesse deslocamento que a gente teria de produção na China, se o Brasil teria chance de receber alguma parcela dessa indústria. Olha, essa é a pergunta, assim, como diria o Roberto Campos, avô, não o atual, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Essa é uma chance Que dourada, de ótimo! verdade. Essa é uma chance dourada para a gente mostrar para o mundo todas as vantagens competitivas que a gente poderia ter. País de 200 milhões de consumidores, dimensão continental, clima ameno, vantagem comparativa na produção de uma série de commodities. Estava na hora da gente dizer para as pessoas, olha aqui, tá vendo? Olha, a gente é uma democracia, tem, entendeu? O rule of law.
não, o Estado não pode tomar os seus ativos, entendeu? Se bem que o que aconteceu na linha amarela no Rio desprova um pouco a minha tese, mas assim, teoricamente, assim, o Estado, se o Estado tomar os seus ativos, você pode questionar a justiça, etc. Assim, a gente tem uma série de coisas. Agora, eu lembro uma vez, eu perguntei isso para o pessoal de uma produtora chinesa de smartphone, que estava discutindo se vinha ou não para o Brasil, tá? E aí eu falei, poxa, vocês vão montar uma fábrica no Brasil? Isso era 2014, 2000 e alguma coisa assim. O câmbio estava a 3. Na época era alguma coisa dessa ordem, já tinha depreciado um monte. Ele falou, cara, é muito difícil produzir no Brasil, o nosso custo de produção na China é muito baixo, etc, etc. Eu falei, então tá bom. Então me diz o seguinte, qual é a taxa de câmbio que faria o Brasil ser competitivo com a China? A taxa de câmbio estava 3, ele falou, uns 7. Eu falei assim, pô, como assim? Ele falou, cara, você tem um regime tributário doido, você tem... Vou dar outro exemplo, que essa é uma conversa que é meio nonsênsica, mas é verdadeira. Eu estava conversando com o diretor financeiro de uma empresa farmacêutica inglesa. Ela importa uma pílula para câncer, é uma doença horrível. Essa pílula chega no Brasil, no Porto de Santos, eles mandam essa pílula para o Rio Grande do Sul, ela faz a entrada fiscal no Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, eles mandam essa pílula para Campo Grande, no Mato Grosso. No Campo Grande, no Mato Grosso, essa pílula é bucada, entendeu? Do ponto de vista de fiscal. E essa pílula volta para ser consumida no Einstein ou no Sírio. Então, a gente, de brincadeira, por causa do nosso regime tributário maluco, a gente manda uma pílula fazer turismo pelo Brasil. Essa pílula conhece o Brasil mais do que eu. Nunca foi a Campo Grande, por exemplo. Então, assim, de verdade... Agora, você pensa no custo de produtividade que tem em você fazer um negócio andar 2.500 quilômetros, em vez de fazer ele andar só 60 quilômetros para chegar aqui no... Assim, enquanto ele é uma pílula, tá barato. O problema é que as coisas não são uma pílula, né? O transporte de muitas coisas acontece dessa maneira ou tem que ir para outro lugar e são coisas que têm custo de transporte muito maior. Quer ver dois bons exemplos? Um exemplo que, assim... ilumina mais do que tudo. Entra na Amazon.mx e entra na Amazon.com.br. Por que a Amazon.mx é mais parecida com a Amazon.com e a Amazon.com.br ainda é um negócio que está um pouco atrás? Porque, assim, é a Amazon, era só você copiar o marketplace, fazer tudo bacana. E a gestão da Amazon no Brasil é ótima. Alex Shapiro é um gestor fenomenal, entendeu? Só que, poxa... o regime tributário é tal de que você vende uma meia que é fabricada no Rio Grande do Sul e entrega essa meia, entendeu, em Belém do Pará, o cara te cobra ICMS na saída, ICMS no meio do caminho, ICMS na chegada. Assim, é um regime tributário doido, entendeu? Questão de segurança, você vai entregar... dá para perceber pelo sotaque que eu morei muito tempo no Rio, né? Então, assim, pergunta para o Magazine Luiza se ele entrega, entendeu, televisão em alguns lugares da Zona Norte do Rio. Tem vários lugares da Zona Norte do Rio que você não consegue entregar a televisão. Você compra a televisão e você fala, vai pegar na loja. Por quê? Porque 60% dos caminhões na Zona Norte do Rio de Janeiro são roubados de eletroeletrônico. Então, assim, aí não tem ninguém que faça seguro. Então, tem uma série de coisas. O Brasil teria todas as condições. Gente, de 1900 a 1970, a gente foi campeão mundial de crescimento. Foi o país que mais cresceu no mundo. Não teve nenhum de 1900 a 1970 que tenha crescido mais do que o Brasil, até 1975, para ser preciso. Tá? Então, nos primeiros 75 anos do século XX, a gente foi o país que mais cresceu no mundo, mais cresceu do que o Japão no milagre, pós-segunda guerra, o diabo a quatro. Então, assim, não tem nada que diga que a gente não possa voltar a crescer, entendeu? Porque a gente precisa ter uma estrutura melhor, a gente sabe fazer crescimento econômico, a gente sabe gerar crescimento econômico. A gente poderia crescer a taxas chinesas, olha, poxa, assim... a taxas chinesas antigas, né, quando a economia chinesa crescia 10%, não, mas, poxa, não tem nada que me diga que o PIB potencial brasileiro não pudesse ser 4, 5, entendeu? A gente podia ter ganhos de produtividade, a gente tem um nível de mão de obra tal que, educando a mão de obra, investindo em infraestrutura, a gente teria ganho de produtividade de tal forma que a economia brasileira pudesse crescer de forma sustentável 4%, 5%. Assim, mas, cara, de verdade, você mede a produtividade no Brasil, ela caiu nos últimos 20 anos, ela nem subiu. Então, é um negócio meio...
Desculpa, foi uma resposta super longa essa pergunta. Não, deixa A eu só gente falar. tinha tudo para ser, mas não acho que vai ser. Né, então, nessa pergunta, né, só para registrar, o Charles é meu amigo, tá? Então, por isso vou até falar o nome dele. Não tem nenhuma, não é que eu dei risada, porque de fato é muito triste, né, que a gente não possa ser um país que poderia abraçar uma parte disso, mas eu sei o peso tributário e todo esse entrave que a gente tem e que onera a produção brasileira. Por isso que é uma pergunta muito triste, tá? A gente ri, mas é de tristeza, porque de fato a gente poderia estar abocanhando uma parte disso, ou não E a parte de precisa nem abocanhar eficiência uma também, indústria né? de outro lugar. É talvez uma indústria nossa que passe a não produzir lá, né? Tem muitas maneiras da gente abraçar uma parte disso. Arthur, vou fazer uma outra pergunta aqui que pergunta como você enxerga os possíveis resultados da eleição americana. Não sei se você já Não, detalhou. esse é um bom ponto. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente está relativamente preocupado, tá? E pelos quais a gente tem, inclusive, comprado hedge nos portfólios, proteção nos portfólios, tá? Eu ia te perguntar sobre isso. Então, Especialmente assim, na parte de saúde, que eu queria tirar essa tá. dúvida, assim, um Então, pouquinho vamos de lá. saúde. Primeiro, a eleição. Né? Vamos quebrar. A gente consegue precificar um governo democrata. É um governo no qual a alíquota de imposto de renda vai de 21 para 28, eles vão gastar 3 trilhões no Green New Deal, ou qualquer que seja o pacote fiscal que eles consigam passar pelo Senado. Tá? Então, assim, não é um governo que é um pouco mais intervencionista na economia, assim, está longe de ser o governo dos sonhos do mercado financeiro, mas, por outro lado, é um governo menos combativo a nível externo, então é um governo que tem menos probabilidade de engajar a China do ponto de vista confrontacional, vai fazer um negócio uma política externa um pouco mais, menos confrontacional, menos belicosa, então tem vantagens e desvantagens, aí não vou entrar na discussão. Mas eu sei colocar na conta o que significa um governo Biden. Eu sei colocar na conta o que significa um governo Trump. É mais do mesmo, basicamente, né? O que o mercado não consegue colocar na conta? A incerteza. E de onde vem essa incerteza? Eleição americana, dia 3 de novembro. Né? Lembra, a eleição americana ela em 2 estágios. Você vota e aí você tem... os estados apontam os membros do colégio eleitoral, os membros do colégio eleitoral elegem o presidente. Tá? Você já teve, até hoje, tá? Eu estava vendo isso antes de vir para cá, você já teve 65 milhões de votos, ou antecipados ou não presenciais nos Estados Unidos. Tá? Então, quando você olha e fala assim, nossa, entendeu? Qual o medo que isso dá? Cara, você tem 65 milhões de cédulas de papel tendo que ser entregues pelo correio em algum lugar dos Estados Unidos para ser contado. Então, o cenário, para mim, de pesadelo chega o dia 3, a gente vai para as eleições, chega o dia 4, a gente conta os votos presenciais, aí o presidente Trump levanta a mão e fala, eu ganhei. Por que ele falaria isso? Porque tem uma distribuição muito desigual entre as pessoas que votam presencial e as pessoas que votam à distância. Quer dizer, claramente os democratas votam mais à distância. Quando você vai ver as pesquisas, esse pessoal que está votando à distância, ele é predominantemente democrata, porque é o pessoal que se preocupa mais com saúde, que usa máscara, que leva esse negócio um pouco mais a sério. Não estou dizendo que é certo ou errado. Então, assim, aí o Trump levanta a mão e fala, eu ganhei. Aí o Joe Biden fala assim, poxa, mas eu não concedo, porque a gente tem que receber os votos de correio e começar a contar esses votos que estão indo pelo correio. Aí termina novembro, a gente não contou todos os votos, e aí o que acontece? Aí vai para dependendo do estado, vai primeiro para a Suprema Corte Estadual. A Suprema Corte Estadual vai dar um veredito, vai provavelmente ser contestado pelo perdedor, vai para a Suprema Corte norte-americana, a Suprema Corte Federal. Em última instância, você pode ter o presidente sendo escolhido pelo Congresso, tá? Mas você pode passar um tempão e aí o perdedor questiona a justiça, fala, olha, entendeu? Não sei se vocês lembram, no Bush versus Gore, entendeu? Teve uma discussão grande, teve um tempo no qual a gente ficou sem saber a recontagem da Flórida e tal, mas teve uma hora que o Gore falou, olha, parou, desisti, não quero, eu concedo, né? Tem o discurso de concessão nos Estados Unidos. Né? É pelo cansaço, então, assim, né? Não é nem pelo cansaço, mas é pela estabilidade institucional. Ele fala assim, essa briga não, entendeu, vai fazer mal para os Estados Unidos. Agora, imagina um perdedor não concedendo. Imagina os Estados Unidos, que já é uma sociedade que está passando por um momento social conturbado, com Black Lives Matter, com uma série de outras coisas, entendeu?
com, entendeu? Literalmente centenas de milhões de pessoas, entendeu? Não considerando que o presidente está sendo democraticamente legitimado. Pô, vai ser um caos. Então, assim, não acho que esse é o cenário mais provável. Acho que as vantagens, se você olha as pesquisas, a vantagem do Biden é grande o suficiente para permitir que isso não aconteça, mas as pesquisas erraram na eleição da Hillary. A vantagem da Hillary era grande e ela perdeu. Então, assim, mas, de novo, Trump ou Biden, a gente coloca no preço, acho que é ok, o capitalismo norte-americano se reinventa sempre e vai continuar gerando valor. Incerteza eleitoral é o pior cenário possível. Bom, se deixar, eu e o Everson, que a gente gosta de papo, gosta de uma boa conversa, a gente vai aqui até 9 da Não, tanto que eu noite. quero. Vou fazer mais uma pergunta. Viu? Eu Curva de avisei. juros, mas é pergunta dos É colegas. verdade. Curva de Vai lá, vai lá. juros, como você enxerga a curva de juros brasileira? Acha que a curva de médio e longo prazo estão apresentando oportunidades de compra? Olha, gente, eu não sou tão corajoso assim. Uma vez perguntaram, semana passada ficou famoso, perguntaram para o meu ex-chefe, Luiz Stuberger, o que ele achava da parte curta do pré. Ele falou, se você me der a alternativa entre ter que ficar dado no pré curto ou 30 dias de cadeia, eu escolho os 30 dias de cadeia. Então, assim, e o Luiz é um cara cuja opinião eu respeito profundamente, assim. Eu não tenho muita coragem de ficar... Eu sei que existe um prêmio grande na parte pré da curva, eu sei que existe um prêmio para ser apropriado. Se você olhar a inclinação lá, entendeu? Você olha a inclinação, o juro intra lá já está acima de 9,5% em várias partes da curva, ou seja, você recebe mais de 9,5%, mas a gente não tem coragem. Assim, num ambiente, quando eu estou falando que existe o risco de uma ruptura fiscal, cara, numa ruptura fiscal, 9,5% de juros não é nada. De Não é mesmo. verdade. Assim, não acho que a gente vá para esse cenário, não, tá? Mas eu só acho o seguinte, eu não posso, eu sou pago para correr riscos, entendeu? Assim, bem pensados. Imagina se a gente tem a ruptura fiscal e a gente perde dinheiro no pré, as pessoas vão olhar para mim e falar, você é louco, você não viu a conta fiscal? Você falou lá, poxa, você falou na conference call com a Gabriela, com o Eva, você falou do risco fiscal, como assim você perdeu dinheiro no fiscal, no pré? Assim, não tenho coragem de fazer isso, não. Assim, respeito muito quem tem, entendo quem faz a conta e diz, olha, eu acredito no teto dos gastos, logo o Banco Central não vai sancionar todas essas altas que estão na curva, respeito essa visão, eu só não tenho coragem de fazer isso. Bem, Arthur, que honra receber Tá você. bom. Que aula. Meu Deus do céu. A gente sai daqui anestesiado, né? Mas olha para os nossos clientes, nossos parceiros. A gente está tendo uma transmissão que deve ter mais ou menos agora 450 pessoas assistindo a gente no Facebook, no canal da S6. Bem Nossa, que legal. legal. Uhum. Bem legal mesmo. E aí, pô, é uma honra, de verdade. Pô, gente, E obrigado. fica aberta aqui as portas sempre, viu, Arthur? Muito obrigada mesmo. A honra é toda minha, sempre que vocês precisarem, a gente aqui na XP Advisory, a gente é sempre, como vocês viram, um livro aberto, a gente vai falar o que a gente acha, bom ou ruim, a gente vai sempre falar o que a gente acha e a gente está sempre aqui à disposição para o que vocês precisarem. E a Muito gente quer obrigada. agradecer o privilégio, né? Que, se eu não estiver enganado, foi a primeira participação que você fez, né? Por A rede de Zoom. escritórios B2B. Pois é, não, imagina, gente, isso aqui vocês Muito bom. estejam à vontade, eu estou 100% à disposição. Para a turma que quiser, vocês devem estar vendo, isso aqui já é o escritório, ou seja, eu não estou mais... Eu fugi de casa relativamente cedo na pandemia, porque eu me recuso, não dá, com três crianças em homeschooling é duro. Então, assim, quem quiser, quando vocês quiserem passar aqui, tomar um café, entendeu? Para conversar com mais calma, a gente já está aqui trabalhando 100%. Nós estamos aqui na Maravilha. Vila Olímpia, do ladinho, a gente atravessa 150 metros, É só passar e vir na aqui. Rua Helena. Maravilha, gente. Obrigada. Boa noite para Arthur, todos. de coração, que aula, assim, realmente espetacular. Vou até sugerir para os meninos que dá para colocar toda essa história sua no seu currículo para que a gente possa dizer ela, né, de uma forma muito mais completa. As suas passagens dizem tudo e você com certeza aproveitou todas elas, porque é uma aula, cara. Parabéns. Até logo, Obrigado. gente. Obrigado. Boa Muito noite para vocês. obrigada. Obrigada, boa noite.